bom dia a todos. Acho que os preparativos estão começando a dar o efeito necessário. Na verdade, o meu atraso hoje é porque isso é uma coisa que não combina muito com as minhas aptidões, é a cozinha. E só para poder preparar ovo e água, eu já me enrolei todo. Vou pegar a água certinha aqui no copo para não derramar demais. Hoje eu acho que eu vou fazer igual alguns pregadores, deixar ali o copo d'água com o ovo. Se bem que o ovo a gente não vê muito nas pregações, a gente vê muito é o copo d'água, né? Mas vocês vão me ajudar daqui a pouco com esse copo d'água e com esses ovos. Isso porque hoje nós vamos falar de poder. A lição de hoje é a lição de número 12, quando nós vamos relacionar poder com santidade. Nós temos estudado durante o trimestre esta revista, que é a revista Palavra Viva, Bem-Estar para a Alma. Nós começamos na pandemia, lição de número 1, vamos para a lição de número 2, 3, 4, e o vírus, a incidência da transmissão foi aumentando, essa curva não achata nunca, e o que era a lição de número 1, hoje já virou a lição de número 12, ou seja, já tem 12 domingos que nós estamos aqui na live. Não estamos nos nossos templos como gostaríamos de estar, mas cientes da providência, da soberania de Deus. Temos orado para que Deus intervenha na situação, mas sabemos que tudo está debaixo dos seus planos. E muitas vezes o tempo de Deus também não é o nosso tempo. O texto básico de hoje se encontra em Efésios, uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, que diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí o versículo que é tão conhecido: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Hoje nós vamos modificar um pouquinho o nosso estudo, porque hoje nós vamos falar sobre a questão do poder com a santidade. Inclusive o título da lição de hoje é Inseparáveis, Poder e Santidade. A sua vida com poder. E essa palavra poder, ela tem uma conotação muito grande nos nossos dias. Hoje em dia nós temos jargões tais como palavra de poder, pregação de poder, testemunho de poder. Tem algumas igrejas que em seus rótulos até destacam a palavra poder de Deus, a igreja do poder de Deus. E o que significa poder em relação ao Espírito Santo? As igrejas de hoje, muitas delas, têm trazido para si essa conotação de igreja de poder. Eu digo conotação no sentido figurado mesmo da palavra, porque não é um sentido denotativo. E o que significa dizer essa igreja é uma igreja de poder? Alguns dizem, não, é porque essa igreja ela é cheia do Espírito Santo. E por isso o texto que nós lemos agora há pouco, nosso texto básico, porque ele fala sobre ser cheio
do Espírito, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? O que é uma igreja cheia do poder de Deus? O que vocês acham? Nós temos aqui algumas pessoas participando conosco na nossa live. Nós estamos em escola dominical. Eu quero ver a sua participação. O que você entende como uma igreja cheia do poder de Deus? O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Você pode usar aí o chat para você colocar a sua opinião, o que você acha. Você acredita que essas igrejas, ou que a maioria das igrejas, que outorga para si o título de igreja do poder de Deus, ou igreja cheia do poder de Deus, são de fato igrejas que têm manifestado o poder de Deus, ou que muitas vezes têm envergonhado o nome do Evangelho, têm distorcido a verdade da palavra de Deus? Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha sobre esse assunto? Depois, você que participou, eu convido até a tomar um copo d'água que está ali no fundo. Inclusive, nós temos aqui alguns ovos. E durante a transmissão, na participação, eu quero que vocês me ajudem a definir qual ovo que é o cristão e qual ovo é o não cristão. Depois nós vamos pegar aqui, vamos anotar. Um ovo vai estar representando aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, e um ovo vai estar representando aquele que não é cheio do Espírito Santo, aquela pessoa que não tem compromisso, na verdade, nenhum com Deus. Mas e aí? Será que uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja onde tem muita revelação? É uma igreja onde tem muita libertação de demônios? Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja onde a cada culto vê-se curas, e aí faz aquela fila de curas e depois de testemunhos. Porque eu tinha isso e agora eu não tenho. Ou será que uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja onde nós temos aí muitas manifestações de línguas, onde as pessoas oram de maneira mais empolgada, mais envolvente, dali a pouco ninguém mais sabe o que o outro está falando? Será que isso é o poder de Deus numa igreja? Eu estou jogando a bola para vocês. Estou querendo saber qual é a opinião de vocês. Se vocês acham que é, se não é. Por enquanto eu não estou falando nada. Só estou dizendo que nos dias de hoje, muitas pessoas associam poder ou ser cheio do Espírito Santo a essas coisas. Inclusive, algumas igrejas, elas trazem, como eu falei no seu rótulo, o slogan: nós somos a igreja do poder de Deus. O estudo de hoje é para nos fazer entender isso. Porque, de fato, a palavra poder é uma palavra bíblica. Inclusive, a descida do Espírito Santo, ela está relacionada ao poder. Diz que recebereis o Espírito Santo e o seu poder, e sereis minhas testemunhas. Havia expectativa desse poder do Espírito Santo para que eles se tornassem testemunhas do Senhor. E que poder é esse? Como que nós vemos esse poder na igreja de hoje? Eu acredito que a manifestação do poder de Deus e até mesmo dos milagres de Deus se dão em coisas pequeninas e que às vezes nós não damos atenção. Muitas vezes nós temos aí os milagres de Deus acontecendo ao nosso redor e nós não enxergamos, porque às vezes a gente quer ver grandes manifestações, grandes evidências, nós queremos ver aí estrondos nos céus,
quando muitas vezes Deus fala num sussurro, Deus fala numa brisa suave. Lembra daquela situação de Elias quando queria ouvir a voz de Deus? E naquele momento houve terremoto, mas no terremoto não estava a voz de Deus. Houve grandes estrondos, mas naquele estrondo não estava a voz de Deus. Mas depois veio um cicio suave. E naquele cicio suave, Deus se manifestou. Muitas vezes a ação de Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus, eles são manifestos em coisas muito simples. Eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí, ou se você está com a Bíblia de fácil acesso. Não usa a Bíblia do aplicativo não, porque senão você sai aqui da página do Face. Se você não está com a sua Bíblia agora, junto com você, você pode conferir depois. O nosso texto básico é o texto de Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 19, que já foi até lido, inclusive é onde tem aquele versículo tão conhecido: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Um pouco antes, no capítulo 4, a partir do verso de número 25, nós temos aqui exortações à santidade. E aqui o apóstolo Paulo, desde o versículo 25 do capítulo 4 até o final do versículo 21 do capítulo 5, ele está falando sobre o efeito da santidade. E o clímax disso tudo é justamente enchei-vos do Espírito, para que seja manifesto em vocês o poder de Deus. E agora, sabe o que Paulo vai tratar aqui? Se você está com a sua Bíblia, olha o que fala o versículo de número 22. Depois o capítulo de número 6, o versículo 1. Depois o capítulo 6, o versículo 5. Sabe sobre o que Paulo vai tratar? Logo depois que ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo e sobre o poder, a manifestação do poder de Deus, ele vai falar sobre o lar cristão, marido e mulher. Depois ele vai falar o lar cristão, filhos e pais. Depois ele vai virar e falar assim, o lar cristão, servos e senhores. Nós vemos o poder de Deus e os milagres nos nossos relacionamentos e nas coisas mais simples da nossa vida. Simples não no sentido de não serem importantes, mas de serem habituais, de serem do nosso costume, da nossa vivência. Nós vemos o poder de Deus e a manifestação do Espírito Santo no bom relacionamento do homem com a sua mulher e da mulher com o homem, do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, no relacionamento do pai com o filho e do filho com o pai, no relacionamento do patrão e do empregado com o patrão, na forma como ele se relaciona com o mundo. Nós vemos a influência do Espírito Santo numa pessoa, na forma como ela trata as pessoas que estão ao redor. Até porque é no círculo da convivência que nós realmente testamos quem somos. Você que está me ouvindo, você sabe como é que é dentro da sua casa, como que é você às vezes fora de casa e como que é você dentro de casa. A manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus, ela se dá no círculo mais íntimo, marido e mulher, passando para o vínculo entre pais e filhos, se estendendo agora um pouco mais externamente no seu relacionamento profissional. É isso que Paulo está falando. Nós vamos falar um pouco sobre o poder de Deus manifestado em algumas situações sobrenaturais.
Mas às vezes a gente ignora o poder de Deus atuando nas nossas vidas, a ação de Deus nas nossas vidas, o ser cheio do Espírito Santo envolvendo os nossos relacionamentos, a forma como nós lidamos com as pessoas, a forma como nós fazemos as pessoas verem em nós o brilho de Cristo. A ideia de milagre, no sentido de operação de feitos sobrenaturais, ela sempre foi tratada na Bíblia como uma espécie de credencial divina para os apóstolos e os evangelistas, que eram os portadores da revelação. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela teve um processo de formação. Nós hoje temos aqui nas nossas mãos o Antigo e o Novo Testamento, mas nem sempre foi assim. Quando, por exemplo, Jesus subiu aos céus e os seus discípulos começaram o trabalho do anúncio, da divulgação do reino de Deus, indo por toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, a Bíblia ainda não estava feita. Inclusive, às vezes a gente imagina assim, que enquanto Jesus estava no seu ministério, a Bíblia estava sendo ali formada. Ali nós tínhamos uma expressão máxima da revelação de Deus. Mas a palavra de Deus, escrita e passada a nós, ela ocorreu anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Alguns livros que nós temos hoje na Bíblia foram escritos décadas depois da assunção do nosso Senhor. Então, quando os apóstolos começaram a difundir o cristianismo, a Bíblia, a revelação escrita de Deus, ela não estava pronta. Então precisava de uma credencial para testificar esse trabalho dos apóstolos e dos evangelistas, que eram portadores dessa revelação. E esses sinais e esses milagres eram as evidências divinas da veracidade da mensagem e do envio do portador. É por isso que o autor da lição, ele vai dizer aqui que o Novo Testamento vê os sinais e prodígios como a autenticação pelo Pai do ministério de Jesus e seus apóstolos. E aí nós temos vários textos que demonstram isso, que estão sempre relacionando os milagres, os sinais, com a própria palavra de Deus, com a divulgação da palavra de Deus. O autor da lição, se você é membro da nossa igreja, tem revista, você vai ver vários textos aqui. Eu vou citar alguns, depois você pode até consultá-los. E o bom é que fica gravada a mensagem. Se você não conseguir anotar todos agora, depois você volta e você vê novamente. Atos 2:43, Atos 5:12, Atos 14, versículo de número 3, Romanos 15, versículo 19, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Hebreus, capítulo 2, os versículos 3 e 4, todos esses textos é para mostrar que os milagres acompanhavam a palavra de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque com a revelação de Deus completa, já não há mais a necessidade desses sinais, dessas credenciais da revelação divina. Nós temos essa revelação agora já pronta e testificada. Depois que um determinado produto ele já tem o selo do Inmetro, você não precisa submetê-lo mais a testes. Ele já foi testado e aprovado. Nós já temos a palavra revelada de Deus testada e aprovada. Eu não quero dizer com isso que não haja milagres, que não haja o sobrenatural, porque isso serve até de discussão para a gente agora.
Então, como é que funcionam os milagres nos dias de hoje? Como que funciona o poder nos dias de hoje? Será que é o que nós temos visto aí e muitas vezes divulgado nas mídias, através até mesmo do Facebook, da televisão, de alguns canais aí contratados por algumas igrejas? Eu acredito que não. Agora, Deus age ainda hoje? Deus opera milagres? É claro que opera milagres. É claro que Deus faz sinais. É claro que Deus ouve as orações. Agora, aqueles sinais e milagres, como credenciais, eles não têm necessidade nem cabimento hoje. Inclusive, pessoas assumirem a prerrogativa de que tem o dom, um determinado dom carismático, por exemplo, o dom da cura, é uma coisa muito complicada nos dias de hoje. Esse poder não está mais nas mãos de homens, esse poder está na igreja, está no povo de Deus orando, mas não como uma característica pessoal de uma pessoa. O que eu estou querendo dizer por isso? Por exemplo, o pastor Júlio Alexandre, eu não posso outorgar e dizer eu tenho o poder de curar. Porque ter o poder de curar, como na época dos apóstolos, era o seguinte, era independente da situação da pessoa, quem parasse na frente dele era curado. Nós vimos aí na semana passada, ou retrasada, acho que foi na semana retrasada, Pedro e João chegaram ali no templo e viraram para um sujeito que era coxo, que não andava, que tinha uma paralisia, que era notória em todo mundo, falou assim, ó, levanta daí. E ele saiu levantando, ele levantou, andou. É mais ou menos aquilo que nós vimos na época de Jesus, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos eles andam, mortos sendo ressuscitados. Os apóstolos, eles efetuaram muitos sinais e milagres. E a gente vê ali 100% de eficácia. A gente outorgar o mesmo poder do apóstolo, e aí eu estou falando do apóstolo bíblico, não daqueles que se auto-intitulam apóstolos, seria você chegar diante de qualquer pessoa, de qualquer casa, e curar a pessoa. Imagina um coxo ter o movimento das pernas de maneira instantânea. Eu não estou querendo dizer que Deus não faça isso. O que eu estou querendo dizer é que não existe hoje esse credenciamento, essa necessidade de credenciamento da palavra de Deus a ponto de ter uma pessoa que de maneira infalível sai curando quem aparece na sua frente. Eu não conheço essa pessoa. Eu particularmente nunca vi um sujeito que, pode fazer a fila aí que eu vou sair curando. Na época dos apóstolos ali, até os objetos dos apóstolos curavam. Eu tenho minhas dúvidas quanto a alguns lenços ungidos que têm aparecido por aí. Mas eu não duvido do poder de Deus manifestado na igreja. Dos milagres de Deus manifestados, não através de uma pessoa em particular. Deus não me ouve porque eu sou o Júlio Alexandre. Deus me ouve porque eu faço parte da igreja e Deus se manifesta de maneira sobrenatural através da igreja. Deus ouve a oração através da igreja. Deus ouve a oração da igreja, do povo de Deus. Ele ouve a minha oração porque eu faço parte desse povo. Os irmãos conseguem entender bem a diferença? Isso significa dizer que em algumas situações Deus vai agir de uma forma, mas em outras situações Deus vai agir de outra. Nós temos no livro de Atos 2 apóstolos. Nós temos Tiago e nós temos Pedro. Os dois vivenciaram a mesma situação, os dois eram apóstolos, os dois eles foram presos, Herodes prendeu os dois. A igreja se colocou em oração em favor de Pedro e as cadeias se abriram
E Pedro saiu da prisão e Pedro escapou da morte. Mas Tiago foi morto ao fio da espada. Tiago era tão apóstolo quanto Pedro. Nem sempre as manifestações de Deus vão ser aquelas que às vezes a gente espera. O apóstolo Paulo, ele mesmo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios que ele clamou a Deus que lhe fosse tirado um espinho na carne. Ele dizia, olha, isso é como um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. E eu pedi não somente uma vez a Deus para tirar esse espinho da minha carne. Deus não tirou o espinho, mas Deus ensinou a Paulo de que a graça dele bastava. E Paulo, então, ele aprendeu a suportar aquele espinho. Mais uma vez, irmãos, eu não estou duvidando dos milagres de Deus, mas eu acredito no poder de Deus manifesto através da igreja. Eu tenho uma situação na minha vida, aquelas pessoas que são mais próximas de mim, elas sabem de uma situação, de uma doença que eu tinha, autoimune, uma doença crônica. O médico dizia que não tinha cura para essa doença, e que eu ia fazer tratamento, simplesmente para conter uma carga viral que eu tinha dentro de mim. E eu já estava assim, tranquilo com essa ideia. E foi uma coisa que, se for para a glória de Deus, se for isso daí, eu vou conviver então com essa doença. Vou fazer a minha parte. Fui sendo acompanhado de tempo em tempo. Comecei lá no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. Depois fui para o consultório do Dr. Aécio, em Juiz de Fora, um homem formidável que me atendeu. E, inclusive, até falou assim, olha, tem um tratamento aqui com você. E eu me submeti a esse tratamento, mas a expectativa era de controle da carga viral. E depois de um tempo, e muitas pessoas oravam em favor, na época que eu pastoreava lá em Alto-Jequitibá, alguns irmãos até sabiam que na segunda-feira eu estava para baixo mesmo, estava arrebentado, porque eu tomava uma injeção logo após chegar da igreja no domingo, e essa injeção me deixava um pouco baqueado na segunda-feira, pelo menos na primeira parte do dia. E numa dessas idas ao médico, eu cheguei com o meu exame e o médico falou assim, olha, você não tem a doença. E é interessante, o que você tem aí é uma imunidade, como se você tivesse sido vacinado. E se eu não tivesse acompanhado todo o seu processo, eu ia dizer que você nunca teve a doença, mas que você tomou a vacina. E não foi o que aconteceu comigo. Foi um milagre? Foi. Mas porque eu tinha poder, porque o poder estava em mim? Não. Muitas pessoas oraram a meu favor e Deus atendeu. Eu acredito que Deus atenda. Mas não que isso esteja colocado sobre uma pessoa, mas Deus se manifesta através do seu povo, através da sua igreja. A manifestação do poder de Deus se dá, o autor da lição diz, sobre ministérios de poder. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas querem ter dons especiais, querem se sobressair, e às vezes esquece que o uso dos dons é para a glória de Deus. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião que eu, mas muitas vezes eu tenho visto pessoas outorgando o poder de Deus para promover a sua própria pessoa, para se promover. Daqui a pouco essas pessoas estão chegando no status de semideuses. Inclusive tem aí um comediante, eu não estou querendo apoiar que ninguém assista, mas muitas críticas são feitas à palavra de Deus e à igreja
Por conta disso, ele inclusive está falando assim, ó, eu agora, irmãos, eu vou ser vice-deus. Eu já sou apóstolo, mas eu vou chegar ao patamar de vice-deus. Está sendo uma sátira, porque hoje em dia as pessoas elas querem ser promovidas, ser destacadas. É a igreja do fulano. A igreja acaba se transformando na minha imagem. E o poder de Deus, os dons de Deus não são usados para a minha glória. Inclusive, quando diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A evidência está em testemunhar, em ser testemunha do Senhor e não testemunha dela própria. E evidenciar a graça de Deus e não o seu próprio poder. Não de ser uma pessoa que domina o sobrenatural, mas uma pessoa que glorifica a Deus. O ministério de poder não é um ministério de palanque, de promoção pessoal. Inclusive o poder de Deus, a santidade, o ser cheio do Espírito Santo, é entender inclusive que nós não somos insubstituíveis. Tem pessoas que ficam tristes por ver que Deus age sem elas. A pessoa ela sai, por exemplo, ela é professora numa escola dominical e ela se acha o professor da escola dominical e ela sai. Ou ela tem algum problema de saúde e ela fala assim, como é que vai ficar os meus alunos agora? Como que vai ficar a classe? E até parece um negócio muito bom a princípio. Mas o que surpreende é que às vezes depois quando fala assim, não, mas Deus abençoou as aulas, o professor, nesse período que o senhor esteve ausente, foram muito boas. Os nossos alunos, eles cresceram. Nossa, como que foram boas aulas? Tem gente que fica aborrecido com isso, você acredita? Porque lá no fundo ele vai dizer, o quê? A escola dominical continuou sem mim. O ministério continuou sem mim. A igreja continuou sem mim. Eu gosto muito da história de Atos dos Apóstolos, porque diz de Paulo, que foi um grande pregador da palavra de Deus lá em Jerusalém. Mas ele, quando esteve lá em Jerusalém, houve muitas dificuldades, porque diziam, esse Paulo aí é aquele que perseguiu os cristãos. Eu não ponho minha mão no fogo por ele, não. E é interessante que havia um certo tumulto, uma certa confusão em Jerusalém. Quando Paulo sai de Jerusalém, o grande apóstolo Paulo, o texto diz, e a igreja tinha paz. Imagina, você sair da igreja e a igreja ter paz? Mas Deus tinha um propósito muito maior para Paulo. Paulo não poderia ficar confinado em Jerusalém. Deus tinha um ministério muito maior para ele. Mas a verdade é, a ausência de Paulo em Jerusalém ali não foi sentida. Deus usou outras pessoas. E você ser cheio do Espírito Santo não é você ficar triste porque Deus age sem você, mas é você agradecer a Deus porque Deus age apesar de nós. Eu acho que é o reverendo Chai que costuma dizer isso, que Deus age apesar de nós. E é verdade. A gente quer muito ver a ação de Deus em nós, mas a gente tem que se surpreender, porque Deus age apesar de quem nós somos. O ser cheio do Espírito Santo passa por aí. Na verdade, o ser cheio do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus, se dá em buscar a honra de Deus e a pregação da palavra de Deus, a evangelização. É justamente aí que nós vemos o poder de Deus. Eu gosto muito daquela passagem que Paulo coloca aos Romanos, quando ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Poder de Deus é a pregação da palavra.
está ligada à evangelização. E recebereis o poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Ou seja, o poder vai ser para vocês anunciarem a palavra de Deus. É ver a expressão máxima da revelação de Deus. Isso é ser cheio do poder de Deus. Finalmente, o ser cheio do Espírito Santo, o ser cheio do poder de Deus, é ser dominado por Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser envolvido pelo Espírito Santo. E eu falei no início da minha transmissão, vocês não me ajudaram ainda. Eu estou vendo pouca participação hoje. Eu falei que eu tenho aqui 2 ovos. Um vai representar o cristão, o cheio do Espírito Santo, e o outro vai representar aquele que não é cheio do Espírito Santo. E eu queria saber qual que vai ser qual. Vocês vão querer participar? Eu vou anotar aqui com a caneta aqui para explicar para vocês. Vou escrever aqui qual vai ser o cheio do Espírito Santo e o que não é cheio do Espírito Santo. Alguém quer fazer uma escolha? O ovo da esquerda ou o ovo da direita? Prometo que não foi combinado com ninguém que está aí ao vivo, viu? Ninguém aí da live já tinha combinado comigo antes. Vamos combinar o ovo da mão direita ou o ovo da mão esquerda. Eu vou deixar para você escolher agora. Usa o comentário aí. Vai ser o da esquerda ou vai ser o da direita? Enquanto vocês se decidem, eu vou pegar aqui o pincel, a caneta. Para a gente anotar aqui em um dos ovos. Decidiram? Vai ser esse? Vai ser esse? Qual ovo aqui vocês querem que represente aquele que é cheio do Espírito Santo? O da esquerda ou o da direita? Eu vou misturar aqui, ó. E aí? Vou dar alguns segundos. Senão eu mesmo já vou anotar aqui qual vai ser o ovo representado por aquele que é cheio do Espírito Santo. Para a gente poder entender de fato o que é a manifestação do poder de Deus na vida de alguém. Vamos lá, hein? Dou-lhe uma. Esquerda ou direita? Dou-lhe 2. Esquerda ou direita? Dou-lhe 3. Então tá bom. Vocês não escolheram, eu mesmo vou escolher um ovo. Vamos supor, vamos dizer que esse aqui é o ovo cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. Eu aqui vou usar então as 2 letrinhas, letrinha E e a letrinha S. Ou até melhor, vou fazer um símbolo de uma cruz aqui, porque a imagem pode estar espelhada para você aí no seu celular. E aí o símbolo da cruz, tá vendo? Ó? Ficou ali um E espelhado, mas pensa na cruz. Isso aqui é o cheio do Espírito Santo. Vou colocar aqui algumas obras para me ajudar nesse momento.
como eu sou desastrado, Júlia, você me perdoa, mas eu vou ter que usar a capa da Ana. Para não correr o risco de molhar aqui minha monografia. Olha só, isso aqui então é o ovo branco, que representa aquele que não é cheio do Espírito Santo. E aí eu vou pedir a sua participação para saber se você está conseguindo visualizar, se os copos estão bem visíveis aqui na câmera, está dando para ver direitinho? Então vou colocar aqui o primeiro ovo. Todo mundo viu? Beleza? Aproximar mais? Espera aí que eu vou aproximar então mais. Vou tentar aproximar, né? Porque... Oi? O que está falando no comentário? Os comentários já tampando. Ah, está dizendo que os comentários eles estão tampando o copo. Eu vou tentar levantar um pouco mais. Só um minutinho, então. Pedir a ajuda assistente aqui, ou eu mesmo. Os meus livros maiores agora vão me ajudar, viu? Vamos ver se agora vai ficar bem visível. É só dividir na imagem para direita e esquerda. Opa, quase que eu coloco o copo direto na minha monografia. Deixa eu pegar a capinha da Ana aqui, para não molhar. Eu sou meio desastrado. Tá aqui. E tá aqui. Agora tá bem visível para todo mundo? Os comentários não estão atrapalhando, não? Então tá bom. Isso aqui é o ovo que representa, então, aquele que não é cheio do Espírito Santo. Aquele que não é dominado pelo poder de Deus. Esse copo aqui, com essa água, está representando o mundo. E quando eu falo mundo, é onde nós estamos. Eu e você, nós estamos inseridos no mundo, não é verdade? Nós fazemos parte desse mundo, embora não sejamos do mundo. Olha só o que acontece. Esse aqui é aquele que não é cheio do Espírito Santo. Ele realmente é envolvido. Ele é submerso no mundo. O mundo influencia a sua vida. O mundo cobre a sua vida. Por outro lado, aquele que representa o cristão, aquele que é cheio do Espírito Santo. Eu tinha colocado um ES, vou colocar aqui a cruz representando. Ele é um cristão. Vamos lá, olha só. Vamos ver se vai dar para vocês notarem a diferença. Ó. Notaram a diferença? Esse é o cheio do Espírito Santo. Ele está também dentro do copo, ele também está no mundo, mas ele não é submerso, ele não é tampado, coberto pelo mundo. Por mais que hajam influências externas ou até influências internas para tentar colocá-lo, o Espírito Santo age na sua vida
e ele é controlado e conduzido por esse Espírito Santo. E essa é a diferença, olha só. Ele não afunda. Ele está dentro do copo, mas ele vem para cima, ele vem para a superfície. Aquele que não é cheio do Espírito Santo, ele permanece lá embaixo. Ele permanece no fundo. Então, o poder do Espírito Santo, você quer saber o que é uma pessoa de poder? É uma pessoa realmente envolvida pelo Espírito Santo. E você quer saber o que é uma pessoa envolvida pelo Espírito Santo? Lembra do ovo que boia aqui, ó, do ovo que está dentro do mundo, mas não é tampado pelo mundo. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa que, embora esteja no mundo, é separada do mundo. É uma pessoa que lida com todo mundo, que age com todo mundo, que reflete a glória de Deus em todos os seus relacionamentos, mas que não se contamina pelo mundo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Inclusive, a diferença é embriagado com vinho ou cheio do Espírito Santo. Por que é colocada essa situação? Não vos embriagueis com vinho. Você já viu a pessoa, quando está embriagada, ela não tem controle sobre as suas atitudes. Ela não tem coordenação. Ela não tem sobriedade. Ela é dominada pelo efeito do álcool. Por outro lado, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é dominada pelos efeitos ou pelo fruto do Espírito. Você quer ser uma pessoa cheia do poder de Deus? Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Desenvolva a santidade. Naquilo tudo que a gente já tem estudado nas lições anteriores. Muito mais do que milagres sobrenaturais. Você vai ver um milagre dentro da sua casa. Você vai ver um milagre em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, em relação às pessoas do seu ambiente de trabalho. Você vai ver a ação de Deus. E as pessoas também vão ver Deus em você. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém. Eu agradeço a sua participação conosco nesse momento de estudo da Palavra de Deus, na nossa escola dominical online. Falamos hoje sobre o que é de fato o poder do Espírito, lição de número 12. Estamos aí quase no fim. Agradeço algumas pessoas que eu estou aqui vendo através das visualizações. A Cirlei, que já é companheira de todos os momentos. O Tiago, a Bia, a Rosângela. Eu não consigo ver aqui ao mesmo tempo todo mundo. Quem eu estou visualizando aqui é a Rosângela, o Tiago e a Bia, mas sei que estou vendo que a Cirlei está lá, meus pais, a minha avó hoje está me assistindo também. Que Deus abençoe rica e poderosamente cada um de vocês. Te convido a orar nesse instante, a baixar a sua cabeça e a rogar o poder de Deus na sua vida. Senhor amado, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e queremos ser cheios do Teu poder. Queremos que o Senhor nos envolva. Queremos, ó Deus, ser controlados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada irmão, para que os nossos relacionamentos, a nossa vida seja transformada pela Tua Palavra e pela ação do Teu Santo Espírito, pelo Teu poder operando em nós. Senhor amado, nós acreditamos nos milagres, no sobrenatural, na Sua intervenção, e é por isso que nós continuamos clamando ao Pai,
em nome da cura para essa doença. Rogando a Deus que o Senhor nos permita estar presencialmente com os nossos irmãos. Rogando a Deus que o Senhor esteja confortando, fortalecendo aquelas pessoas que estão, de alguma forma, sendo prejudicadas por conta desse contágio, dessa transmissão e dessa pandemia. Colocando diante de Ti aquelas pessoas que têm desenvolvido os seus trabalhos, pedindo a proteção do Senhor, o amparo do Senhor. Mas, acima de tudo, Deus, pedindo que mesmo nesses momentos de doença, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e que tenhamos, ó Deus, sempre firmes a convicção de que nada há de nos separar do Teu amor. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe então, rica e poderosamente. Amém. Olha lá, estou vendo o Xará agora, o Júlio, a Gleice, um abração para vocês, Deus os abençoe ricamente.